Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para vocês. Estamos trazendo hoje mais um vídeo da série Pessoas e Suas Deficiências, né? São vídeos bem educativos, não temos o intuito de externar posições de contrariedade, muito pelo contrário, nós estamos aqui para contribuir com a pessoa com deficiência, com suas famílias e também com você empregador, com você profissional de RH, que às vezes são acometidos de muitas leis e às vezes falta um pouco de entendimento em determinados pontos, porque a lei friamente diz certas coisas, mas às vezes há uma forma de sensibilidade de você contrapor e ser razoável, tá? Então é para isso que a gente está aqui, tá bom? Fique com a gente. Hoje nós vamos colocar mais alguns pontos que chegaram até a gente. Inclusive, se você tem alguma pergunta para fazer, gostaria que eu aqui pudesse explanar para você a sua dúvida, deixe nos comentários que nós prontamente iremos ler. Obviamente que não conseguiremos responder a todos, mas sim iremos dar total atenção, como temos feito desde o início do canal, porque vocês são a parte mais importante desse trabalho, tá? As pessoas com deficiência é o nosso foco, objetivo e, obviamente, tudo que está no seu entorno. Então, quando a gente falar de desconto, de IPVA, de ICMS, que tem sido um assunto muito batido e nós vamos deixar ele para um ponto para frente, obviamente que conversar com essas empresas, entender a obrigatoriedade das concessionárias, das fábricas, vai ser ponto. Então, se você tem alguma dúvida relacionada com a pessoa com deficiência e no seu entorno, se você é empresário, se você é profissional da área, quer tirar algumas dúvidas, escreva para a gente, mande aqui que nós iremos prontamente, o que eu aqui particularmente não tiver de conhecimento, vou sim buscar nas minhas fontes, porque quem dera, se não fosse essas fontes de informações entre profissionais, nós temos amigos advogados, temos amigos médicos que nos socorrem quando o assunto é às vezes um pouco mais técnico e mais profissional, mas não vamos deixar de responder a você, tá bom? Então, fique com a gente aí e vamos entender mais esses pontos do que a lei de cota diz para mim, pessoa com deficiência, e para você, profissional que precisa dessa mão de obra, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu me chamo Diógenes, hoje estou vestido de camisa verde, ao fundo eu tenho uma cortina lilás e a minha fiel companheira, minha muleta de todo dia, tem um cavanhaque, já bem branco, um cabelo bem grisalho, baixo, um óculos de armação preta. Então, esse sou eu nesse momento e vou junto com você a gente detalhar mais esses pontos dentro da lei de cota. Bem, meus amigos, hoje nós vamos começar falando assim, porque a gente chegou até a gravar um vídeo recente sobre a questão do aprendiz com deficiência. E hoje a pergunta foi, pode contar simultaneamente, né, para a cota de aprendizagem e a cota para pessoas com deficiência? Obviamente que não, tá? A lei não há sobreposição de cota. Cada uma delas tem uma finalidade e, obviamente, com as suas condições próprias, tá? Então, no caso de reserva de vagas para pessoas com deficiências, tá? Da legislação fala em habilitação prévia, a aprendizagem é uma coisa e o profissional com deficiência é outra. Então, você só pode utilizar uma cota para cada uma pessoa, ok? Então, tem algum impedimento para que uma pessoa com deficiência seja contratada como aprendiz? Não, nenhuma. Ao contrário, né? Eu acho que o Instituto da Aprendizagem ele pode se constituir como um fator muito importante, tá, na qualificação desse segmento. Lá atrás, no outro vídeo, quando a gente falou do que é o habilitado, né,
se você está contratando um jovem com deficiência como aprendiz, você está sensacionalmente contribuindo para a qualificação profissional dessa pessoa e é ponto positivo para vocês, tá bom? Uma terceira dúvida que é comum das empresas, grandes principalmente, a gente, numa conversa informal, levantou-se esse questionamento e nós fomos apurar para entender. Digamos assim, um empregado, né, uma pessoa com deficiência, ele é contratado por uma empresa terceirizada, tá? Ele pode ser utilizado para comprovação de preenchimento da cota da tomadora? Tipo assim, você trabalha numa fábrica de tijolo, tá? E essa fábrica ela tem mais de 100, então ela tem que ter a lei de cota. E eles contratam empresas terceirizadas, vamos dizer para a parte de limpeza. Tá? Tudo isso eu estou colocando aqui, gente, é só como posicionamento, nada contra nenhum tipo de função. Nós não estamos falando de função, nós estamos falando de ponto. Se pode ser considerado para o empregador ou somente para a empresa. É esse o ponto, tá? Que fique bem claro aqui. Então, essa empresa terceirizada da limpeza é uma empresa grande, também tem que ter cota, e ele tem lá funcionário, pessoas com deficiência. E ele coloca essa equipe dentro dessa empresa. Essa aqui é a pergunta. Esse funcionário dessa empresa terceirizada pode entrar no quantitativo da empresa tomadora? Não, tá? A lei é bem clara, ela fala que cada, né, instituição, pessoa jurídica, tem de cumprir. Então, esse preenchimento da vaga vai valer, sim, para a empresa de limpeza apenas, tá? Essa pessoa é considerada na cota da empresa que o contratou e não na empresa o qual ele presta serviço. Tá bem? Cada CNPJ cumpre a sua lei de cota. Tá ok? Então, Jorge, o que a empresa deve observar na hora da seleção de um empregado com deficiência? Como vocês viram lá no outro vídeo, onde a gente colocou qual o documento que você precisa apresentar na hora. A gente colocou laudo médico, tá? Ou certificado do INSS como uma pessoa reabilitada. Inicialmente era isso, ia chegar o momento, e esse momento é agora, que a gente vai falar o que a empresa deve observar na pessoa com deficiência na hora da contratação, tá? Então, assim, particularmente, eu entendo que essa seleção, ela deve ser de forma preparada, tá? Com o tempo, a empresa ela tem que saber ao certo qual será o cargo disponibilizado, né? Quais são as características locais desse ambiente, ou seja, tem que ser feito todo um preparo, tá? Para a contratação dessa pessoa. Principalmente, assim, tem que deixar muito claro qual a exigência, né, que serão feitas e as mais adequadas, e quais são as peculiaridades que se caracterizam na pessoa com deficiência para exercer aquela função que eles estão disponibilizando, tá? Porque se isso não ocorrer, né, você não vai entender qual o perfil do candidato que está chegando, porque senão você, por exemplo, você me contrata e chega lá a função tem que fazer esforço físico ou subir escada, eu não vou corresponder à vaga no qual eu fui contratado. Por erro meu? Não, né? Eu simplesmente me apresentei, entreguei toda a documentação, passei por todo um processo seletivo e fui selecionado por essa empresa. Tá? Aí chego lá, a função não passa. Então, assim, há de se ter, tá, muita clareza por parte da empresa sobre a questão do setor o qual ele vai estar contratando, para que ele não venha inviabilizar a prática da função pela pessoa contratada, tá? Então, assim, porque se você se utilizar disso, você pode estar incorrendo no risco de ser penalizado por um órgão fiscalizador,
tá? Você contratou uma pessoa cuja essa deficiência não se enquadra dentro da lei, muito menos para a questão da função qual você está contratando. Então, a empresa tem que se observar na hora da seleção a capacidade, entendeu, de resposta na hora de exercer a função daquela pessoa, para você não exigir da pessoa com deficiência um exercício da prática do qual foi contratado muito acima do que ele pode corresponder. Né? Igual eu coloquei o exemplo, se eu tiver que subir com uma caixa, mesmo que seja desse tamanhozinho a caixa, pesar 100 gramas, mas se eu tiver que passar o dia inteiro subindo e descendo escada, inviabiliza a minha prática de exercer com melhor capacidade de resposta para a empresa, tá? Então, principalmente na hora da seleção, tem que ter muito claro essa área que você vai disponibilizar para você entender, dentro da característica da pessoa com deficiência, a melhor resposta que você precisa para a sua empresa, tá bom? Então, assim, há de se respeitar, sim, as questões do que a lei diz para a pessoa com deficiência, mas muito mais também a empresa tem que se respeitar na questão de mobilidade, acessibilidade, adequação de ambiente, ambiente facilitador para o exercício da função, né? Como até a gente exemplificou, como eu exemplifiquei no vídeo anterior, sobre a questão aonde alocar a pessoa. Você vai alocar ela no melhor espaço que você tiver da empresa, tá? Quanto à questão de mobilidade, acessibilidade e por aí afora vai, tá? Então, assim, escolha bem para ter o melhor da pessoa com deficiência e que seja agradável para ambas as partes, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, se você ficou ainda, se a resposta não foi satisfatória, você ainda tem um pontinho que você quer saber, deixa aqui nos comentários, ajude o canal, interage, se engaje, mostre pra gente que esse conteúdo tem sido bem salutar para você, que tem sido de extrema importância e que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos a mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.